O Matheus Assato fez essa pequena análise no Twitter ontem e obviamente deu o que falar. Pra quem não sabe quem é o Matheus Assato é um guitarrista excelente e crente, tá? Quando eu digo excelente esse maluco toca e tocou recentemente para Jessie J e um outro cantor um pouquinho menos conhecido chamado Bruno Mars, tá? Então vocês imaginem que esse cara sabe do que tá falando. Então ele fez uma pergunta aqui curiosa, tá? Alguém me ajuda a entender o que aconteceu na verdade com a música cristã no Brasil? Não falo de business, mas composição. Reconheço que o estilo sempre foi dependente de traduções, mas desde a última década vive-se um período absurdamente refém do que acontece internacionalmente. Acho isso triste. Por abranger a espiritualidade como protagonismo, essa abordagem de traduções de terceiros não se faz inválida, mas traz um ponto de dualidade sobre cantar o que se viveu. Critério que sempre foi essencial a qualquer compositor criador, lembrando que inspiração é diferente de cópia. Ao que me parece, o cenário da música cristã brasileira vive uma constante corrida para quem consegue a melhor e mais rápida tradução, onde vence aquele que cai no gosto do povo primeiro. A hillsonguinização das canções não afeta os ouvintes, mas a nova geração de criadores. Observação. Usei a imagem do Diante do Trono 4 porque acho que esse álbum é um dos melhores do cenário, com apenas uma ou duas canções medíocres. De resto, são todas incrivelmente bem feitas, mas o que mais me impressiona é o fato de ser um disco 100% autoral, o que é raro no mainstream do ramo de hoje. E, obviamente, eu achei uma análise muito boa, né? Capitalismo gospel, né? E aí eu queria dar o meu tostão a respeito disso aqui, sabia? Há muitos anos eu noto isso no mercado gospel. E acho que o mercado gospel sofre de um problema, tá? De alguns, na verdade. O primeiro deles é o seguinte, ó. Quando eu era jovem, a primeira vez que eu tive contato com a MTV foi um choque pra mim. De que todo dia tinha lá o Top 10 Brasil, que era o Disque MTV, né? Todo dia, 6 da tarde, a Sabrina Parlatória apresentava os 10 clipes mais pedidos. E era impressionante como a cada 3 ou 4 dias, da 8ª posição ao 10º eram músicas, clipe totalmente novos. E eu achava, quando eu comecei a prestar atenção, eu achei aquilo muito bom. Por quê? Porque dava a chance de novos artistas surgirem. E no mercado americano isso acontece muito. Se você pegar os charts desse ano, as 100 músicas mais tocadas, e comparar com os charts de um ano atrás, goste você ou não, vai ter cantor novo. Porque o mercado da música americana pega um cantor novo e joga ele pra frente. E vai fazer o cara fazer feat e joga pra frente. Na música gospel, como a gente nunca teve a cultura do charts, né, do top 10, qual é o problema? O que acontecia é que as rádios e canais gospel, eles eram de igrejas. E essas igrejas vão tocar quem? Os seus. E aí a gente viveu também esse fenômeno de igrejas que criaram suas próprias bandas. O Diante do Trono foi criado dentro da Lagoinha, dentro de uma congregação, né? Os líderes da banda são os filhos do chefe, né? Do dono. Então, eles não nascem muito do zero. Eles nascem já tendo um público. Tanto que eu lembro que na época eu vi uma reportagem que os CDs iniciais do Diante do Trono já saíram com uma tiragem de 5 a 8 mil cópias, o que era muito no mercado gospel. Por quê? Porque isso era só o público deles, da própria igreja que comprava. Então já dava um upzão. Então vocês podem ver que, historicamente, as grandes bandas gospels que surgiram no Brasil são bandas de igrejas. Diante do Trono é uma banda de igreja. O Toque no Altar lá, que já teve outros nomes, era banda de igreja, da Assembleia de Deus de Madureira. E aí, a única respirada que a gente teve contra isso, de certo modo, é que, na época, um deputado chamado Ronald alguma coisa, ele tinha uma gravadora chamada MK, mas era de um deputado. E aí ele tinha gravadora, rádio, e ele comprava horário na Record. E aí, esses músicos da MK voaram. Oficina G3, entre tantos outros, tá? Fernanda Brum, essa galera do mundo do gospel aí que você conhece, Bruna, essa galera aí, porque eles tinham esse braço de mídia muito forte, né, naquela época. Como é que você cria um ambiente mais favorável a surgimento de novos artistas quando você não tem um ambiente que proporciona que esses artistas apareçam?
E aí, tem até um vídeo de um cara que eu vi no TikTok, onde ele compara músicas cristãs e suas versões que eles provavelmente plagiaram. Mano, trocentos plágio, mano. Cara, eu conheci uma mulher que se lançou na carreira gospel, vendeu um carro e uma casa, durou poucos meses, era muita grana sendo injetada pra ser tocada. Não, gente, aqui, eu lembro que quando eu era adolescente ali, foi quando eu ouvi o mercado da gravação de CD de Goiânia, tá? A coisa mais comum era crente dando testemunho que tinha um sonho de gravar um CD, porque cantava no culto, né, e tinha uma voz legal. E aí o que acontecia era, vai pra Goiânia, porque em Goiânia se gravava CD barato. O que era o CD barato? Era um CD que o cara fazia só com teclado, naquela época, né? Então era muito comum, crente que juntava 30 mil reais de alguma forma, ia pra Goiânia e gravava lá um CD, gospel. E aí voltava e ficava indo de igreja em igreja dizendo, gente, compre meu CD. Muito comum, muito comum. Aí, gente, tem outro ponto que é, eles foram percebendo que se você não veio, se a sua banda não vem de uma igreja já, e acho que mesmo quando vem, você precisa fazer músicas, não a música que você quer, você precisa fazer música que o pastor da igreja vai topar. Se o pastor não gosta da música, meu amigo, ela simplesmente não toca na igreja. E se não toca na igreja, as pessoas não conhecem. Se as pessoas não conhecem, fudeu, não é verdade? Porque grande parte da renda de cantor gospel vem de evento de igreja. A igreja convida o cantor, vai só o cara e o CDzinho dele, e ele paga lá um cachezinho pro cara de 2, 3 mil reais. Só que ele faz isso muito, né? Ele faz... É por isso que cantor gospel geralmente não tem banda, tá? Porque não banca a brincadeira. O que ele faz para poder tocar nessas igrejas? Ele precisa cantar aquilo que ele sabe que a igreja já aceita. Então ele vai cantar... Por isso que tu pode ver que cantor de Assembleia de Deus vai cantar mais ou menos aquilo que a Cassiane toca, sabe? Aquele estilo de música. Cantor de Igreja da Parede Preta vai tocar aquilo que mais ou menos já toca lá, que é a Hillsongização, que é essas músicas que tem uns tecladinhos que fica meio Coldplay. Tanto que, eu lembro que uma vez um pastor jovem me falou assim, cara, você viu a nova música de não sei quem? Eu falei, não. Aí, nossa, cara, você está afastado da igreja mesmo, né? Você nem sabe o que está mais tocando. Eu só virei e falei assim, me mostra os top 10 artistas gospel desse ano. Se não tiver lá no meio, André Valadão, Thales, Piriri Poró, esses de sempre, eu tô enganado. Tô mentindo? Aí, não, tá certo. Pois é. Não vai tocar outra coisa. Tanto que no Brasil, o último cantor gospel que eu me lembro que conseguiu furar a bolha fazendo algo relativamente inovador foi o Thales Roberto, que fazia música black de certo modo. O cara foi parar em Altas Horas, Globo e tal. Depois disso, quem mais? Nenhum, cara. Porque é um mercado completamente fechado, irmão. O Thales era bom demais, né? Mas se perdeu no personagem. Total, cara. Na verdade, né? Quem desses grandes cantores gospel nos últimos anos não se perdeu no personagem, né? A Flor de Lis furou a bolha. Mas não foi porque tá. Eu acredito que o Brasil tem muito compositor bom, gente. De tudo. E muito artista bom. Mas o problema é como é que ele fura a bolha. Não fura, gente. É mais capaz do cantor de seresta com teclado ganhar dinheiro do que o cantor gospel, sabia? Porque onde é que o cantor gospel toca? Ele só toca em igreja se o pastor chamar. Se ele fizer um evento fechado sozinho, ele se ferra. Ele não tem como fazer isso pelo Brasil inteiro. E ele ainda corre o risco do pastor não deixar a igreja ir pro show dele. Gente, eu já vi isso acontecer, sabia? Pastor que fala assim, ó, eu não libero a igreja pra ir nesse show. Aqui na minha cidade, eu já vi show da Aline Barros, goste de você ou não, ela fudendo a Aline Barros. Nós crescemos vendo a Aline Barros do trabalhador. sendo amiga da Xuxa. Arriba, Juli 0C4R Virusu. Opa! Obrigado pelo sub, querido. Em que o show da Aline Barros teve que ser atrasado. Por quê? Porque o pastor da Assembleia de Deus daqui da cidade só liberou a galera pra ir pro show depois do culto. Então quando foi dando assim umas 9h45, porque o culto geralmente acaba 9, começou a chegar os busão. Lotado de crente pra esse show. Aí eu, caralho. A vitória do trabalhador. James GA1 Renovo Oi! Agora são 4 meses de carinho gostoso. 4 meses. Receba. Aline Barros e aquela do Mestre Precisa de um Milagre? Exatamente, essa aí mesmo. E essa música aí estourou, amigo. Na gravação do Diante do Trono 5 em São Paulo, o pastor da igreja que eu ia proibiu a galera de ir. Fomos assim mesmo. Tá vendo? Olha aí, ó. Acontece, gente, demais, gente. Vocês provavelmente não sabem, né? Mas o que acontece muito e aconteceu, quando a banda Toque no Altar estourou, depois de um tempo, o cantor, depois que eles gravaram, acho que lá, uns 3 ou 4 CDs e DVDs e venderam muito, obviamente o que acontece em toda banda de sucesso, o vocalista quer vazar, né? Aí, na época, o pastor da igreja dos caras, que era o dono da banda, ficou puto.
E aí foi reclamar. E sabe pra quem ele foi reclamar e que obviamente ajudou ele? Silas Malafaia. Então, cara, tinha vídeo do Silas Malafaia descendo a lenha nos cantores da banda. Que agora eles querem sair, mas quando o cantor tava se ferrando com o casamento e quase indo pro divórcio, quem foi que ajudou? Não foi o pastor? E o caralho? O cara jogou no ventilador na cara dura assim. Puta merda. Óbvio que não deu em nada, né? Tipo assim, passou algum tempo, os caras saíram mesmo. Até porque os caras cansam, né, bicho? Gente, imagina isso, ó. O cara tá numa banda de sucesso, que tá fazendo vários shows por mês, cobrando uma nota e os caras tão ganhando um salário fixo, cara. O cara olha pra isso e fala, mano, eu vou mudar isso aqui, não vou ficar aqui muito tempo, não. E errado não tão, né?